Jesus foi uma criatura muito misteriosa e a gente não sabe muito bem ao certo o que ele andou fazendo antes do ministério dele, porque os relatos bíblicos acerca de Jesus são contados a partir de quando ele já tinha a idade de 30 anos, né? Morreu aos 33 anos, mas aí ninguém sabe realmente o que Jesus andou fazendo antes disso. E aí eu estava lendo o livro de João e eu vi que tem muita coisa interessante assim, que talvez forneça alguma explicação acerca dessa natureza misteriosa do nosso querido Jesus Cristo. Então é isso aí, eu vou ler um trecho aqui. Na verdade são vários trechos que estão presentes no Evangelho de João. Inclusive eu não sei se o escritor desse evangelho foi o João Evangelista, aquele que teve as visões na ilha de Patmos, na Grécia, escreveu o livro de Apocalipse, ou se esse João era o João Batista, pô. Só que eu não sei se tem como ser o João Batista, porque o João Batista ele morreu quando Jesus ainda estava fazendo ali as proezas dele, pô. Então é mais provável que isso aqui seja um relato do João Evangelista, daquele que ficou exilado na ilha de Patmos, lá teve as revelações aí do Espírito. Aí o livro de João é muito interessante porque ele é repleto de passagens que realmente dão a entender que Jesus, a partir de um certo momento da vida dele, ele se transformou numa coisa completamente diferente em comparação a tudo aquilo que ele havia sido antes de se transformar no glorioso Jesus Cristo. Daí eu vou ler algumas passagens aí pra gente ter uma ideia, né? Eu fiquei assim, me perguntando sobre isso. Depois que apareceu aquela coisa lá do Nag Hammadi, daqueles escritos que foram encontrados no Mar Morto, onde falam que Jesus Cristo realmente existiu, realmente ocorreram todos aqueles milagres, aquelas façanhas fantásticas, mas que Jesus era uma outra coisa, ele não era nem sequer um ente humano, apesar, claro, de estar se valendo de um corpo humano para conseguir atuar aqui nessa realidade. Em outras palavras, Nag Hammadi diz que Jesus, na verdade, era um arconte que invadiu um corpo de uma criatura daquela época, naquele contexto lá da Galiléia, Israel. Ele tomou posse daquele corpo e o espírito que estava naquele corpo, que animava aquele corpo, ficou em estado de dormência ou foi embora, não sei o que aconteceu. E ele tomou conta do corpo, né? Fez uma possessão lá. E esse tipo de coisa é chamada de entrante, esse tipo de fenômeno, quando um espírito abandona o corpo e aí aparece um outro espírito que toma posse desse corpo abandonado. E, segundo os escritos de Nag Hammadi, foi exatamente isso o que aconteceu com Jesus. Então, vamos ver aqui. Aí tem uma passagem aqui no livro de João, no capítulo 8, versículo... É porque eu estou com a versão aqui da Bíblia que não tem o texto separado em versículos. Ele só aparece
o capítulo aqui. Então é João capítulo 8. Aí tem uma passagem aqui que é muito interessante, ó. Disse-lhes Jesus em resposta: ainda que dê testemunho de mim mesmo, é verídico o meu testemunho, porque sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, é verdadeiro o meu juízo, porque não sou eu só, sou eu e o Pai que me enviou. E é muito interessante, né? Porque Jesus sempre fala que algo ou alguém enviou ele para a terra. No caso, ele fala que foi o Pai que me enviou. A gente poderia dizer que isso é apenas uma linguagem metafórica, uma figura de linguagem, mas eu não acredito nisso não. Eu acredito que realmente a Bíblia é muito mais literal do que parece. Então, realmente dá a entender que Jesus foi enviado por algo ou por alguém para atuar nesse plano aqui e fazer todos aqueles milagres, todas aquelas coisas que ele fez lá naquela época. Aí nesse mesmo trecho ele fala, né, que porque sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho nem para onde vou. Ou seja, como que alguém pode saber de onde veio, né? Porque, todo ser humano não sabe de onde veio, não faz a menor ideia do porquê está aqui, como veio parar aqui, o que era antes de estar aqui. Aí aparece um camarada chamado Jesus e fala: porque sei de onde vim e para onde vou. Então, isso dá a entender que realmente não era uma criatura humana ordinária dessa realidade aqui dos seres humanos, né? Porque na realidade mesmo, na raiz, nenhum ser humano sabe de onde veio ou por que veio para cá e nem para onde vai. E Jesus deixa muito claro que ele sabe de onde veio e sabe para onde ele vai. E ele tem a consciência de que ele foi enviado por alguma força maior que orquestrou o envio dele para essa realidade aqui. Então, qual tipo de ser humano sabe, né, dessas coisas? Somente uma criatura que não está dentro do circuito de existência humana que poderia falar algo assim, né? Aí tem uma outra passagem aqui, que Jesus fala: para onde vou, vós não podeis ir. Para onde vou, vós não podeis ir. Interessante, né? Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. Aí aqui ainda fica mais interessante a coisa, porque Jesus fala: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. Ou seja, ele não é desse mundo, É de uma outra dimensão, de uma outra realidade. Então, se ele não é desse mundo, ele não é um ser humano, né? Porque como que algo que se manifesta num corpo humano diz que não é desse mundo, é porque se trata de algo alienígena que está se valendo de um corpo que pertence a esse mundo. Mas a essência que está trabalhando através daquele corpo não é desse mundo, é uma entidade alienígena. Alienígena significa alheio a algo, algo que vem de fora. Um alienígena, cara. E aí, se a gente for pensar de um modo mais amplo, né? Que Jesus ele falava que ele era do céu.
que ele veio do céu, um paraíso onde existe o Pai dele, que o enviou para cá. E, mais uma vez, não acredito que isso tenha sido uma figura de linguagem, uma metáfora. Pra mim, isso é literal mesmo, pô. Do céu, o cara veio do céu. Do céu a gente pode interpretar como veio de outro planeta, de alguma constelação, de alguma outra realidade. A gente poderia até falar sobre o conceito de terra plana, porque terra plana tem essa coisa... a terra, o domo, e por cima do domo existe um outro mundo com criaturas celestiais que levam outro tipo de existência. Pode ser que Jesus seja uma dessas criaturas aqui. Eu não sei se alguém já fez esse tipo aí de exegese em cima dos textos do Evangelho de João. Pode ser até que alguém já tenha feito isso, né? De um modo muito bem feito, mas eu não sei se abordou conforme esse olhar que eu estou tendo aqui, né? Não que isso seja lá grande coisa, mas é uma curiosidade. Aí tem uma outra passagem que Jesus fala aqui assim, ó. Esse daqui Jesus está ali para variar, discutindo com os judeus, né? O judeu enchendo o saco de Jesus, ele vai dando essas respostas aqui. Aí, aqui ainda é no capítulo 8. Aí tem uma parte aqui que Jesus fala: se fosse Deus, o vosso Pai, vós amar-me-íeis, pois de Deus é que eu saí e venho. É que eu não vim de mim próprio, mas foi Ele que me enviou. Por que motivo não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós sois filhos de um pai que é o diabo, e quereis cumprir os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Aí aqui mais uma vez Jesus falando que ele veio de um outro lugar, que ele não era ali da terra não. Ele veio de um outro lugar e que foi o pai dele que enviou. Pois de Deus é que eu saí e venho, é que eu não vim de mim próprio, mas foi Ele que me enviou. Essa ideia é muito interessante, cara. E nessa parte que ele fala que sois filhos do diabo, né? É por isso que a humanidade tem todo esse pendor para a malignidade, né? Nós somos completamente degenerados, devassos, caídos, né? Somos filhos do diabo, cara. Somos um bando de miseráveis, sabe? Um bando realmente de pecadores, cara. Aí Jesus falando isso, né? Vós sois filhos de um pai que é o diabo, e quereis cumprir os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Aí quando ele fala filho do diabo, a gente pode entender também como uma coisa relacionada ao DNA da humanidade, relacionada à genética também. Porque uma das explicações que eu tenho para mim do porquê a humanidade ser como é porque existe uma configuração que programou a humanidade para ter essa índole diabólica que infelizmente a humanidade tem, né? Isso infelizmente é um fato inegável, pô. A gente abandona os membros da nossa própria espécie, a gente mata, a gente difama, a gente rouba, a gente trapaceia membros da nossa própria espécie que dividem um planeta com a gente, pô. E se a gente for tentar entender isso de um modo racional, de um modo lógico, a gente vai ver que não existe um porquê racional do ser humano ser como é, agir como age e viver como vive, sabe? Isso é algo que não existe uma razão, cara. Não existe um motivo concreto que a gente possa explicar isso, sabe?
Mas é um negócio puramente sobrenatural. Não tem outra explicação, é um negócio sobrenatural. A gente poderia falar que isso tem a ver com o sistema que o ser humano está inserido, que o homem é fruto do meio, mas essa índole humana é algo que transcende esse tipo de explicação, cara. A problemática da humanidade, na minha opinião, é algo principalmente espiritual, sobrenatural. Daí nós temos mais passagens aqui, mas só que teve umas aqui que eu não sublinhei. Então pode ser que eu tenha um pouco de dificuldade para conseguir encontrá-las aqui. É interessante que tem uma passagem, né? Que os judeus eles ficam assim muito impressionados com Jesus, porque é um momento lá que Jesus na sinagoga ele mostra assim um conhecimento muito avançado das escrituras, e os judeus eles ficam perplexos com isso, pô. Eles falam, pô, esse cara não é aquele filho do José, sabe? Esse daí não é aquele qualquer, aquele filho do José, o carpinteiro. O que esse cara o que esse cara tá fazendo aí na sinagoga? E como que ele pode tão subitamente ficar tomado por esse conhecimento? Isso é muito interessante, cara, porque isso realmente dá a entender que houve uma transformação extremamente súbita em Jesus. Ele mudou assim da água para o vinho. Uma outra personalidade se manifestou ali naquele corpo, né? Uma outra coisa, ele se transformou realmente numa outra criatura, velho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a parte que tem aqui. Também tem uma parte em que os irmãos de Jesus, eles meio que desdenham Jesus, de modo que isso deu a entender que nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam no que ele era, pô, e muito menos acreditavam em todas as sobrenaturalidades que estavam subitamente acontecendo naquela criatura ali, com o qual eles tinham vivido desde a infância, né? Porque eram irmãos, o qual tinham partilhado uma existência durante 30 anos. Nesses 30 anos o cara não deu indício nenhum do que, sabe, é como se fosse uma outra pessoa, pô. Antes dos 30 Jesus era uma outra pessoa. Aí de repente mudou do nada, ficou... os irmãos dele nem reconheciam ele. Eu tô tentando encontrar essa passagem aqui, velho. Tem aquela passagem dos judeus também. Oh, fortuna, velutuna, status variabilis. Bom, aí tem aqui uma outra passagem, né? Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Cara. Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Isso é muito interessante, cara, porque essa criatura que estava naquele corpo tinha essa consciência de que
ele tinha vindo de outro lugar e que alguma magnanimidade o enviou para cá. Deu uma ordem que ele viesse para cá e operasse todas aquelas obras que ele fez aqui. Aí tem uma parte aqui, né, que os judeus ficam bravos com ele, né? Puseram-se então os judeus a murmurar contra ele por ter dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: ah, encontrei aquela parte. Puseram-se então os Jesus a murmurar contra ele por ter dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é ele Jesus, filho de José, de quem conhecemos o pai e a mãe? Como é que agora desci do céu? Jesus respondeu-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Nossa, muito interessante, cara. Ou seja, os judeus, eles conheceram um Jesus antes de ser Jesus Cristo. Um Jesus antes dos 30 anos. De modo que eles ficaram completamente perplexos com o fato daquela pessoa ter mudado tão profundamente em todas as características e se transformado num Messias, né? Numa criatura angelical, sobrenatural. Porque, pensa bem, se a gente contextualizar isso, né? É como se o vizinho da esquina, que você conhece há vários anos, repentinamente começasse a falar que veio do céu, que é um ser divino, que ele e o Pai são um, que ele e Deus são um, e que o vizinho da esquina começasse a operar toda a sorte de milagres inimagináveis e poderosíssimos por aí. Sabe, o que você ia pensar, né? Seria uma coisa assim, muito... um acontecimento muito violento, né? Em toda a sua peculiaridade. Seria um negócio realmente estupefante. Sabe, é uma surpresa. Aí os judeus aqui puseram-se então os judeus a murmurar contra ele por ter dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é ele Jesus, filho de José, de quem conhecemos o pai e a mãe? Como é que diz agora desci do céu? Ou seja, é aquela coisa, um acontecimento desse é a mesma coisa que um cara da esquina, que você conhece o pai e a mãe deles, o cara da esquina chegar e começar a se auto-intitular uma divindade, um ser sobrenatural, começar a fazer um monte de milagre, e magnetizar as pessoas, né? Atrair as pessoas, discípulos, seguidores, sabe? E realmente é uma coisa muito sobrenatural aconteceu naquele lugar, naquela época ali. Um cara que saiu de Nazaré, que era filho de carpinteiro. No final o cara foi crucificado a mando dos judeus, de toda aquela comunidade. Tiveram que falar com Pôncio Pilatos, né? Que era uma autoridade do Império Romano ali da Galileia. Como é que pode isso, né? A mesma coisa que o fulano da esquina, sei lá, conseguiu alguma coisa aí com o presidente da República, né? Mais ou menos isso. Daí tem uma parte aqui, né? Tem uma parte aqui que os irmãos dele meio que desdenham dele, ó. Daí tava aqui, João capítulo 7. Depois disso, andava Jesus pela Galiléia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam dar-lhe a morte. Estava perto a festa judaica dos tabernáculos.
Os tabernáculos, eu não sei se tem alguma coisa a ver com a Páscoa. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, a fim de os teus discípulos também verem as obras que tu fazes, pois ninguém que pretenda ser conhecido atua em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. De fato, nem os seus irmãos acreditavam nele. Olha só que coisa interessante, cara. Cara, como que você pode passar vários anos convivendo com a tua família e a tua família durante todos esses anos nunca sequer ter tido nenhum vislumbre do teu poder, da tua santidade, da tua sobrenaturalidade? E é isso que dá a entender aqui, né? Isso que dá a entender, a ironia aqui dos irmãos dele, né? Porque é a mesma coisa que você chegar agora para os seus irmãos e começar a falar que você é Deus, que você é uma divindade encarnada, que você realiza um monte de milagre por aí, que você tem vários discípulos. É a mesma coisa, cara. O que aconteceu com Jesus foi exatamente isso aí. Depois disso, andava Jesus pela Galiléia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam-lhe dar a morte. Estava perto a festa judaica dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, a fim de os teus discípulos também verem as obras que tu fazes, pois ninguém que pretenda ser conhecido atua em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Isso daí ele sendo irônico, né? Já que você faz milagre, então mostra isso aí pro mundo. Por que você está aqui em Nazaré, pô? Aqui na Galileia, por que você está aqui? Você tem que ir lá para a Judéia, pô. Tem que ir. Então eles ficaram aí satirizando, né? Os próprios irmãos de Jesus não tinham. Eles não acreditavam em Jesus porque foi um acontecimento muito repentino. Jesus se transformou literalmente numa outra criatura, né? Apesar de estar num corpo humano, ele não era uma criatura humana, era uma outra coisa. Agora, pra gente descobrir o que era essa outra coisa, é que realmente fica muito complicado. Daí tem aqui outras passagens, né, que sempre dão a entender que Jesus realmente veio de outro lugar e que possuía uma outra natureza e que antes dele fazer tudo aquilo que ele fez, ele vivia um outro tipo de vida, uma vida completamente diferente. Era uma outra pessoa, literalmente, apesar do corpo. E que essa mudança sobrenatural tão repentina causou perplexidade em todo mundo, sabe? A galera ficou sem entender nada. E pode ser até mesmo por isso que os judeus não acreditaram que ele era o Messias, né? Pode ser por isso também que ele foi crucificado, porque, sei lá, seria muito difícil você acreditar que o vizinho da esquina se transformou num Cristo, numa divindade encarnada, né? E se o cara na esquina chegar pra você e falar: esse cara que você viu ele aí durante anos e anos aí pelo teu bairro, na tua convivência social, de repente o fulano da esquina chega e fala: eu sou Messias, ninguém vem ao Pai se não for por mim, eu sou Deus. Aí imagina, cara, isso lá na terra dos judeus, um cara que todo mundo conhecia, que era filho de José, de Nazaré, e de repente o cara começa a fazer um monte de milagre, a ter um monte de seguidores, de discípulos.
Sabe, é uma coisa realmente perplexante. Todo mundo ficou surpreso, ninguém entendeu nada do que estava acontecendo ali. Mas haviam fatos inegáveis, que aquela criatura que se manifestou ali era uma criatura mágica, angelical, sobrenatural, sabe? Uma coisa além da espécie humana, pô. Apesar de estar utilizando um corpo humano, apesar de estar na Terra, é algo fora da Terra, entendeu? Um alienígena. Então, e se a gente for analisar isso mais a fundo, a gente vai perceber que isso muito provavelmente foi parte de um plano incrível que Deus estabeleceu, né? Porque se as pessoas acreditassem que Jesus realmente era o Messias, o Salvador da humanidade, ele provavelmente não seria condenado, não seria crucificado. Mas fazendo esse trâmite de transformar uma pessoa que outrora levava uma vida medíocre, porque era um ser medíocre, o fato de você transformar da noite para o dia essa pessoa numa divindade encarnada, isso geraria perplexidade, incredulidade, e isso faria com que ele fosse crucificado, porque se ele não fosse crucificado, a sua mensagem provavelmente não se eternizaria através do tempo, e todo esse trâmite teria sido em vão. Então olha só, cara, Deus é tão doido que tudo o que ele faz, por mais maluco que seja, tem sempre algum propósito final muito bem estabelecido, cara. Aí, cara, na lógica de Deus, então, deve ter sido isso, né? Eu vou enviar esse entrante divino para tomar posse do corpo daquele cara que é uma pessoa extremamente medíocre, dessa aí que come esfirra de frango com catupiry, desse aí que come joelho de frango com catupiry na esquina com um refresco, R$ 4 a promoção, salgado mais refresco. Vou transformar esse cara numa pessoa que transforma água em vinho, que faz cego ver, que faz paralítico andar, que cura a lepra das pessoas, que ressuscita os mortos. E ainda vou fazer esse cara ressuscitar depois de morto, velho. E morte de crucificação ainda por cima. Então, é isso, né, cara? Deus escreve certo por linhas tortas, velho. Aí, eu comecei a me perguntar se realmente aquela criatura que se manifestou no corpo daquela pessoa que se chamava Jesus, qual a natureza daquela criatura? O que realmente seria aquela criatura? Daí eu fiquei aqui, eu percebi, eu fui ler uma novena aqui de São Miguel, né? Inclusive foi a minha amiga que me deu. Aí eu fui ler essa novena de São Miguel Arcanjo, e eu percebi que existe a possibilidade do Cristo Jesus ser o Miguel Arcanjo, cara. De que essa criatura que veio do céu, que o Pai enviou, ser na verdade a criatura que a gente chama de São Miguel Arcanjo, sabe? Porque existe um conhecimento acerca do São Miguel Arcanjo. Primeiro que ele derrotou Satanás, né? Exilou Satanás. Que Satanás era uma criatura contrária aos desígnios de Deus. É um cara que jogava no outro time, né? E São Miguel Arcanjo jogava no time de Deus. E tem uma passagem aqui nessa novena que fala que, dentre vários atributos, né? Diz também que o Miguel Arcanjo é a criatura que introduz
as almas humanas a Deus após a morte, velho. Deixa eu ver, vou dar uma lida aqui rapidinho. Em uma passagem bíblica, lê-se que após a ressurreição de Jesus, ele subiu aos céus, prometendo aos discípulos que enviaria o Espírito Santo. Entre a ascensão de Jesus ao céu e a descida do Espírito Santo, passaram-se 9 dias, onde durante esses dias perseveraram unidos Maria, mãe de Jesus, os apóstolos com suas mulheres e com seus irmãos. Essa foi a primeira novena. A novena é o louvor do Espírito Santo. A prática dos 9 dias de oração nos mostra de forma maravilhosa que a fé, por intermédio dos intercessores de Deus, nos coloca próximos a Ele. Rezar a novena é um exercício para a fé, e não é melhor demonstração de amor e louvor aos nossos intercessores de Deus que o exercício da oração. Intercessores de Deus. Interessante isso, né? Intercessores de Deus. Os funcionários, né, de Deus. Nossa fé diária nos deixa próximos de Jesus e de nossos santos protetores, para que possamos sempre, com muita devoção, alcançar paz e todas as graças que necessitamos. São Miguel foi sempre muito amado e venerado pelo povo de Deus. O Senhor o constituiu guarda e protetor da nação israelita, como se lê no profeta Daniel. Surgirá Miguel, o grande príncipe que guardará o teu povo. Olha só, cara, surgirá Miguel. Será que tá falando de Jesus, velho? Surgirá Miguel, o grande príncipe que guardará o teu povo. Daniel 12, versículo 1. Interessante isso. As intervenções de São Miguel em favor do povo de Deus motivaram na Igreja uma veneração especial por este arcanjo, que ela sempre considerou e honrou com um culto especial como guarda e protetor da família divina no seu peregrinar por este mundo até a casa do Pai. Miguel Arcanjo é honrado como protetor e guarda da Igreja e como padroeiro dos agonizantes. Também é ele quem introduz as almas do que deixam este mundo junto a Deus. Comemora-se a sua festa no dia 29 de setembro. É muito legal essa última passagem, ó. Miguel Arcanjo é honrado como protetor e guarda da Igreja e como padroeiro dos agonizantes. Também é ele quem introduz as almas dos que deixam esse mundo junto a Deus. Cara, se lembra daquela coisa que Jesus falou? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a salvação. Ou seja, é basicamente isso, né? Jesus introduz as almas a Deus. Ele encaminha as almas humanas a Deus, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o papel do Arcanjo Miguel é esse também. É ele quem introduz as almas dos que deixam este mundo junto a Deus. Ele encaminha, né? E também tem uma outra coisa falando sobre Jesus ser um arquétipo solar. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com o portal que o Sol funciona, cara. Porque pode ser que o Sol funcione como um portal que te leva para a dimensão onde mora Deus. Esse Deus da Bíblia aqui, né? Essa criatura aqui. Isso é algo realmente muito interessante. E todas essas informações, na minha opinião, elas não derrubam os feitos extraordinários que Jesus fez, a mensagem importantíssima que Jesus deixou, que é amai-vos uns aos outros,
Sabe, isso não diminui todo esse impacto que Jesus teve aqui na Terra. E, e a gente se pergunta o porquê disso, né? Porque eu ficava me perguntando, porra, por que a gente tem que ser salvo? Por que existe esse conceito de salvação? De que o ser humano ele precisa da salvação eterna e que Jesus é o caminho da salvação. Primeiro porque a gente vive uma vida de merda, né? Já começa por aí, cara. A existência humana, infelizmente, esse é um fato. A existência humana é uma existência miserável, repleta de um monte de merda, sabe? De várias atribulações. Então a gente tá num mundo de terror e a gente tem que ser salvo. A gente tem que ter essa salvação. Então Deus enviou essa criatura no mundo para que desse alguma esperança para a humanidade, velho. Para que a humanidade tivesse alguma perspectiva e esperança de salvação, né, cara? Não sei, né? Você tentar descobrir os desígnios de Deus, na maioria das vezes, é pura perca de tempo, né? Eu vou finalizar esse vídeo aqui lendo uma oração aqui, que é uma oração muito interessante aqui, é de um livro que eu também ganhei da minha amiga, que é Orações Selecionadas por Cura, Libertação e Intercessão, com aprovação eclesiástica. E tem umas orações muito poderosas, muito bonitas aqui, que sempre quando eu leio eu fico todo arrepiado. Principalmente as orações de exorcismo para você fazer, para você exorcizar demônios, né? Aí deixa eu ver se eu encontro aqui uma oração de exorcismo, porque é um negócio, uma oração muito poderosa, cara. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou ler uma outra oração aqui. Que já que a gente está falando sobre anjos, né, sobre criaturas angelicais, eu vou ler aqui uma oração que se chama Súplica Ardente aos Santos Anjos. Deus uno e trino, onipotente e eterno, antes de recorrermos aos vossos servos, os santos anjos, prostramo-nos na vossa presença e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, que tudo quanto por vós foi criado vos adore, vos ame e permaneça no vosso serviço. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas que dirigimos aos vossos servos, apresentai-as ao Altíssimo, vós que sois a medianeira de todas as graças e a onipotência suplicante, a fim de obtermos graças, salvação e auxílio. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa socorrei-nos. E é isso aí, cara. E talvez isso daí pareça apenas uma besteira, parece
falácia de religião, de sistema de crença. Mas existe um fato que todas essas coisas relacionadas a Deus e a Jesus têm poder. É um negócio muito poderoso. Inclusive, eu só durmo com um rosário pendurado no pescoço, porque isso me dá uma proteção incrível. Quando eu começo a sentir energia negativa, aproximação de espíritos demoníacos, eu seguro logo no crucifixo. E só de tocar ali eu já sinto um poder, já sinto uma proteção que me deixa extremamente seguro e extremamente aliviado. O porquê disso? Porque realmente tem poder. E eu durmo, e ao lado do meu travesseiro eu durmo com uma Bíblia de bolso, durmo com uma foto da Santa Maria. Porque, pô, cara, querendo ou não, essas coisas têm poder, são coisas assim realmente celestiais e que possuem a real capacidade de espantar os demônios aí, né? Porque a gente tá num lugar que tem muito demônio, cara. Tanto a nível físico quanto a nível não físico. E a gente tem que ter essas proteções aí. Comigo isso funciona muito bem, graças a Deus. E então é isso, né? Jesus era uma criatura extremamente normal, comum, igual a qualquer outro ser humano. E do nada ele se transformou numa divindade, num Deus, fazendo um monte de milagre, um monte de proeza. Ninguém entendeu absolutamente nada. E tudo dá a entender que realmente houve uma infiltração alienígena na Terra, naquela época de Jesus ali, que se valeu daquele corpo daquela pessoa que se chamava Jesus, mas que essa entidade não era humana, não veio da Terra, veio de algum outro lugar e veio a mando de uma força magnânima que estava ainda mais acima do que ela, no qual ele chamava de Pai, chamava de Deus, que mora no céu. E o céu, muito provavelmente, é uma outra realidade com criaturas celestiais que levam um outro tipo de existência. E o mais incrível disso tudo é o modo como Deus estruturou todo esse acontecimento, né? De fazer um cara que era ninguém, que era o Zé da esquina, que levava uma vida comum, se transformar da noite pro dia numa criatura celestial, porque isso faria com que tivesse incredulidade, isso o levaria a ser crucificado, e a cruz funcionaria como um estigma atemporal, como um símbolo eterno de que existe algo além desse mundo, que existe algo que a gente pode chamar de Deus, a nível de personalidade, de contato pessoal, assim, e que que essa força maior ela tem um interesse na humanidade e que provavelmente é um interesse de resguardo dessa humanidade, né? Porque muito provavelmente essa humanidade foi uma criação dessa força maior. E em contrapartida temos aí as forças contrárias a essa força maior, que fazem de tudo para fuder a humanidade. E por isso Jesus é o Salvador. Por isso Jesus foi mandado realmente para salvar a humanidade das garras dessas entidades diabólicas que pululam nesse nosso mundo aqui. Então é isso. Fique com Deus, Senhor Jesus Cristo. E é isso aí.